Boa tarde, pessoal, Michel aqui com vocês. E onde a gente começou aquela nossa transmissão via Periscope ali, o resultado não foi nem perto do que a gente esperava. Tivemos alguns problemas de ordem tecnológica aí. O telefone para transmissão, depois de cada 15 minutos transmitindo, ele acaba aquecendo, trava tudo, para tudo, você precisa parar e reiniciar. Começa a gerar vários problemas no vídeo. E hoje, assistindo o que foi transmitido, o que ficou gravado, realmente ficou muito ruim. Então, eu resolvi gravar novamente, tá? Com as explicações de forma breve, de forma bem rápida, para que a gente possa conseguir entender o que é a Maratona de 30 dias. E eu vou repassar o link individualmente para cada um que entrou no desafio, que estava no grupo ali com a gente, para que a gente possa entender o processo e poder cair de cabeça e fazer a coisa acontecer. Primeira coisa que a gente precisa entender é de onde que surgiu essa maratona de 30 dias, certo? Foram feitas uma série de entrevistas, uma série de conversas que o Eric Worre, que é uma das maiores referências hoje no marketing de rede, fez com pessoas que já alcançaram mais de $1 milhão nesse negócio, certo? E ele começou a verificar como que essas pessoas chegaram nesses patamares. E ele conversou com uma, com duas, com três, com quatro, com centenas, com mais de 1000 pessoas que já alcançaram um patamar milionário nesse negócio. E ele começou a identificar um padrão, começou a identificar que todos eles tiveram um resultado a partir de uma explosão. Então, a gente está falando de pessoas que fizeram $1 milhão ou mais em dólares nesse negócio e que eles têm um padrão. E esse padrão de atividade, essa explosão, todos eles passaram em algum momento por um momento de atividade intensa, num curto período de tempo, certo? E quando eles foram perguntados qual era o percentual que eles atribuíam a essa explosão, eles respondiam que o resultado atual deles, né, foi gerado a partir dessa explosão como 70 a 90% responsável pelo resultado deles no resultado atual. Ou seja, o resultado que eles alcançaram se deve de 70 a 90% aquele momento de explosão, aquele momento de intensidade, aquele momento que fez com que eles pegassem firme e fizessem a coisa acontecer, certo? É um período realmente intenso, é um período incomum, ele é fora do normal, certo? Para que depois você possa rodar no piloto automático, tá? As pessoas que fizeram esse período intenso, nessa intensidade, pelo menos uma vez, certo? Elas chegam a ganhos de 6 dígitos, certo? E aí, ao longo do tempo, elas vão obviamente acumular fortunas que vão levar ela a ser milionária. Mas as pessoas que tornaram esse período, essa maratona, como parte do processo, transformaram ela num processo que ele se repete de tempos em tempos, são pessoas que ganham hoje 7 dígitos. Então você imagina você com uma renda de 7 dígitos hoje, que seja uma renda de 6 dígitos hoje. Você provavelmente vai dizer, pô, Michel, parei para contar aqui e eu vi que eu estou em 4 dígitos. 4 dígitos o que é? Eu tenho aqui R$1.000, são 4 dígitos. Se eu ganho R$10 mil, são 5 dígitos. 6 dígitos são R$100 mil ou mais de renda mensal. Pensa nisso. Para você chegar em 6 dígitos, você precisa ganhar R$100 mil mensais. E esse processo aqui é um processo que vai levar a essa possibilidade, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender, qual que é o nosso alvo? A gente tem o alvo de alcançar aí 20 pessoas num período de 30 dias. Para que a gente entre nesse momento, a gente precisa entender que existem 2 mitos no marketing de rede. O primeiro, vamos fazer assim, o primeiro mito
chama-se devagar e sempre. Esse mito devagar e sempre, ele é o que muitas vezes é dito, não, você pode entrar e fazendo a coisa devagar, você realmente pode. E você pode trabalhar com as vendas diretas, você pode ir gerando o seu trabalho de uma forma lenta, mas por outro lado, isso vai te gerar um trabalho muito maior do que você fazer ele de forma intensa nesse primeiro período de tempo. O que a gente precisa entender aqui? Que você precisa decolar, você precisa sair do chão. Você tem o seu avião na sua pista de pouso, certo? E você precisa fazer com que ele corra pela pista e ele levante voo. Eu não consigo fazer com que esse avião levante voo se eu não colocar 100% de esforço nesse período de tempo aqui, nesse espaço aqui. Uma vez que eu levantei voo, eu posso aí trabalhar, vamos dizer, com 50% da minha energia ou com 30% da minha força total. Mas para que eu saia do chão, para que eu vença esse momento de inércia, eu preciso trabalhar com 100% de força. É só você imaginar o que aconteceria se você tentasse atravessar ali a BR-101 ou a Via Expressa, lá que tem várias pistas, devagar e sempre. Eu vou atravessar, mas eu vou atravessar ela devagar e sempre. Vai dar tudo certo, eu vou chegar do outro lado. Muito provavelmente você vai ser atropelado. Esse é o primeiro mito, certo? O segundo mito que a gente precisa pensar e matar ele é que simplesmente se você se permanecer, você vai ter resultado. Isso aqui não é verdade. Ninguém ganha apenas por frequentar as apresentações, por frequentar os treinamentos, por frequentar a franquia, por você ir lá. Você não ganha por isso. Você não recebe apenas por permanecer, certo? A única pessoa que ganha alguma coisa por permanecer é o vaqueiro que fica lá em cima do touro. Quanto mais tempo ele permanecer, mais ele ganha, certo? Mas ainda assim, para ele permanecer, exige dele um esforço muito grande, tá? Então aqui, nem o devagar e sempre, nem o permanecer. Aqui eu preciso agir, certo? E eu preciso derrubar esses dois mitos da minha mente para que eu não esteja me iludindo e achando que eu posso ir devagar e sempre, que eu vou ter um grande resultado, ou que eu posso simplesmente permanecer e eu vou ter resultado, certo? Se você for devagar e sempre, você vai ter um resultado muito semelhante ao do mercado tradicional, onde você vai devagar e sempre, você vai contínuo. Mas você com certeza entrou nesse negócio para vencer, para ir além do que você já tinha. Então é preciso fazer algo além também, certo? O porquê que a gente vai fazer esse negócio? Olha só, vamos ver se a gente consegue se justificar com um porquê aqui, certo? Provavelmente você já está com papel, já está com caneta na mão aí. Se você não tiver, dá um pause no vídeo, corre lá, pega. E eu vou pedir para que você anote esses porquês aqui. Vamos considerar que a gente vai buscar nos próximos 30 dias essas 20 pessoas, partindo hoje, dia 22 de abril. E eu vou buscar e vou cadastrar essas 20 pessoas, certo? E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: o que isso vai gerar de valores de indicação dessas 20 pessoas? Quanto em valor que trazer essas 20 pessoas no período de 30 dias vai gerar de valor para você, certo? Quanto de outros bônus trazer essas pessoas em 20 dias, em 30 dias, as 20 pessoas, vai trazer para você? Isso aqui, aí você vai considerar bônus binário, o que vai gerar, o que vai gerar de ativação, qual que é o ganho que você vai ter como equipe, certo? Você vai somar esses bônus aqui e vai colocar o valor que você sabe que você vai ganhar pelo plano de compensação. Indicação, o seu bônus. Qual que é o ganho que você vai ter aqui nos próximos
12 meses por você ter trazido essas pessoas. Talvez você se proponha a fazer essa maratona uma vez por ano. Não tem problema, você vai fazer a maratona, vai consolidar a tua equipe, vai seguir em frente. Mas, mesmo que você não faça daqui a um ano, qual que é o ganho que você vai ter dessa primeira maratona? Certo? Qual que é o ganho que você vai ter para o resto da vida? Qual que é o bônus que vai te gerar aí um bônus residual que vai te dar um ganho para o resto da sua vida? Ok? Estou movimentando meu papel aqui, está saindo da tela, vamos corrigir. O que ele vai gerar aqui para você, trazendo essas 20 pessoas de graduação? Você hoje, na condição que você está, trazendo essas 20 pessoas, você vai para qual graduação? Isso vai te gerar que benefício? Qual que é o benefício que você vai ter por estar dando exemplo de ação para a sua equipe de trabalho? O que a sua equipe de trabalho vai fazer? Será que isso vai gerar um exemplo que vai trazer motivação para que eles também façam esse tipo de ação? Certo? E o que você vai ter ganho aí em questão de reputação e prestígio? Quais que são os ganhos? Faz toda essa soma aqui do que você vai ter de benefício aqui. Talvez a reputação e prestígio seja um valor intangível, mas tenta colocar para você, pô, quanto que vale para você ter essa reputação e prestígio. Soma, coloca lá no final o valor total. Aí você vai somar e vai dizer, o meu total de ganho é esse valor aqui. Então você já pegou o papel, começou a escrever, desenha o seu rascunho, dá um pause no vídeo agora, para ele, faz a sua soma direitinho, faz a sua soma dos valores, preenche o seu total e você consegue ver se você justifica a sua movimentação nesse período. Ok? Então a gente derrubou 2 mitos importantes, a gente fez os cálculos do que justificaria, e aí a gente tem uma questão muito importante. O sucesso, ele ama a velocidade. É simples assim. O sucesso ama a velocidade. Certo? Então eu vou passar para vocês alguns números que eles não são simplesmente chutes, não são obras do acaso, eles são números que foram levantados com pessoas que têm aplicado o processo, que têm levantado a situação e têm chego a esses números. Quando você busca 20 pessoas em 30 dias, você então vai ter 20 ativações, certo? 20 pessoas que vão se ativar. Dessas 20 pessoas, você vai ter 12 pessoas que simplesmente vão fazer algo. Elas vão fazer alguma coisa. Elas vão convidar, elas vão vender, elas vão se mexer, vão se movimentar. E você vai ter essa ativação. Os 8 simplesmente vão desaparecer, vão sumir. Vão entrar no negócio, você fez 20 ativações, tem 8 que vão simplesmente sumir. Desses 12, você vai ter 8 pessoas que vão se engajar por pelo menos 90 dias. Elas vão estar animadas no projeto por 90 dias, vão fazer a coisa acontecer, vão estar animadas, vão considerar que aquilo é o caminho por pelo menos 90 dias. Certo? Em um ano você vai ter 4 pessoas que vão ser responsáveis por gerar 90% do seu ganho de todo mundo que foi ativado nesse projeto aqui. E ainda assim, dessas 4 pessoas, tem uma que responde por mais de 50%, que está fazendo muito mais. Ok? Quando chegar lá no 5º ano, dessas 20 aqui, você vai ter 2 pessoas que se tornaram grandes líderes. Certo? Então, você vai conseguir ter esse resultado aqui no final. Aí eu vou dizer para vocês, isso aqui acontece por causa da velocidade. Quando é feito com velocidade, com entusiasmo, com força, você tem esse resultado aqui. Agora,
Se você fizesse as mesmas ativações exatamente as mesmas pessoas, mas ao invés de fazer em 30 dias, você levasse 20 meses, ou seja, uma pessoa por mês, você teria resultados muito diferentes. O que aconteceria? Você faria as 20 ativações em 20 meses, certo? Você teria aqui apenas 8 pessoas que iriam fazer algo. Em 90 dias, você teria apenas 4 pessoas que iriam permanecer. Em 12 meses, você teria uma pessoa e dificilmente você geraria um grande líder. Porque a pessoa que poderia ter sido despertada para fazer esse negócio, ela está olhando para você e vendo que o negócio está sendo feito muito devagar. E que não tem velocidade e que não cumpre com os requisitos dela. Porque está faltando colocar velocidade nesse negócio. Ok? Isso aqui, olhando para esse projeto, eu pergunto, você consegue olhar para isso aqui e ver o resultado sendo alcançado? Tá? Você consegue entender por que aqui, essa velocidade de 30 dias, ela é fundamental para o negócio acontecer? Tá? Então a gente vai entender como que a gente vai fazer isso, certo? Como? O como fazer isso aqui, a primeira coisa que eu preciso ter claro e entender é qual é a minha história. Certo? Qual que é a sua história? Qual que é o seu motivo, a sua motivação, o seu porquê? Você tem um motivo forte o suficiente para se dedicar durante 30 dias a fazer esse projeto de forma intensa? Você tem realmente um motivo para isso? Porque você vai precisar, talvez sejam os 30 dias mais complexos, mais exigidos, mais desafiadores da sua vida. Talvez você nunca entrou num desafio num período de 30 dias, de fazer com total força, com total intensidade. E eu pergunto, qual que é a sua história? O que você tem vivido até hoje te leva a querer fazer uma mudança? Certo? E você vai precisar... Dois aqui eu preciso separar 30 dias. O que é separar 30 dias? Eu vou precisar reservar um espaço aí de 30 dias na minha agenda para começar e para acabar o projeto. Dizer, não, eu vou definir que eu vou começar amanhã, dia 23 do 4, vou começar a fazer o projeto e até dia 23 do 5 eu vou ter terminado. Você precisa separar, você precisa encontrar na sua agenda um período de 30 dias que você possa colocar o projeto em prática. Você diga, talvez, Michel, eu ainda não conheço o suficiente do negócio, eu ainda não tenho a crença suficiente, ainda não tenho segurança suficiente. Então busque essa preparação de imediato para que você possa entrar no projeto. Tudo que você precisa é conhecer a forma de trabalho. Tá? Você ainda não leu o livro GoPro, você precisa ler o livro GoPro. Vou marcar aqui, GoPro, que é do Eric Worre. O Eric Worre, ele começou na carreira de marketing de rede da forma muito atravessada, muito errada, como um poser, como ele mesmo diz, só fazendo pose no negócio, dizendo eu estou aqui, e ele não colheu resultados. Ele levou, pelo que você entende da história dele aí, pelo menos uns 5 anos para aprender o que ele sabe, o que ele começou a perceber e fazer a coisa direito. Hoje ele é a maior referência que tem a respeito de marketing de rede e é uma pessoa extremamente bem sucedida no negócio. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa ir para o nosso período de preparação. Eu vou dividir no meio aqui porque eu gasto muito papel. Certo? Então eu preciso ir para um período de preparação. O primeiro item chama-se comprometimento. Eu preciso ter um total comprometimento com o que eu vou fazer.
Não adianta eu entrar e dizer, e daqui a uma semana dizer assim, não vou fazer, vou desistir. A hora que você decidir fazer, você pode decidir agora, você pode decidir daqui a uma semana, mas você precisa entrar com total comprometimento. Porque isso aqui trabalha em alguns pontos da mente que se você começa uma vez e desiste, a próxima vez que você for começar na tua mente está gravado assim, você já começou e você já desistiu. E você precisa romper com isso. Você precisa olhar para o teu futuro e dizer, eu vou me comprometer, eu decido me comprometer. Ou você vai desistir na primeira semana. Você vai desfocar, você vai permitir que você seja distraído, que coisas te distraiam, que tirem a tua atenção. Então você precisa se comprometer totalmente. O segundo ponto é limpar a agenda. Eu vou deixar esses 30 dias sem absolutamente nenhum compromisso. Nenhum outro compromisso que não seja alcançar a minha meta das 20 pessoas. É o meu impulso inicial. É o meu decolar do meu avião. Naquele momento do decolar, ele exige uma atenção grandiosa dos pilotos. É um momento que não pode ter erro, é um momento que não pode ter outras distrações. Depois que ele está no piloto automático, ele pode parar, pode assistir alguma outra coisa, pode contar uma piada com o piloto, sem problema nenhum. Mas no momento da decolagem, você precisa limpar a tua agenda, tirar todos os outros compromissos que você possa ter ali e conseguir separar para isso, certo? O terceiro ponto chama-se sacrifício. Por que sacrifício? Tá? Ele não é 30 semanas, não são 30 meses, são só 30 dias, mas você precisa se sacrificar e deixar de lado aquele programa de TV, talvez uma academia, talvez uma outra atividade, talvez sair com os amigos só por diversão, para comer uma pizza. Faz esse sacrifício durante esses 30 dias, para que exista um rompimento, para que você possa vencer e ir para o próximo passo, você precisa gerar esse sacrifício. Ok? O quarto ponto é negocie com a família. Ok? Talvez você seja casado, tenha filho, tenha esposo, esposa, tem pessoas que dependem de você, que gostam da sua presença, que gostam do seu carinho, mas nesse período negocie com eles. Seja claro, diga, eu tenho um projeto de 30 dias para alcançar um alvo, para buscar mudança na minha vida, na nossa vida, né? Todos nós vamos ser beneficiados com isso aqui. E eu preciso da sua total compreensão nesse período, né? Mas eu tenho tarefa de casa, eu tenho uma série de coisas para fazer. Nesse momento, se preocupe com negociar com a família, com as pessoas, peça total apoio. Peça mesmo, dizendo, eu preciso do seu apoio nesse período. Eu preciso que você me apoie para que eu possa vencer, para que eu possa romper, certo? Outro ponto que você vai precisar fazer é eliminar toda distração. O que é, Michel, eliminar toda distração? Eliminar toda distração é tirar tudo aquilo que tira de você o foco, que tira o seu foco do seu objetivo. E vão existir coisas importantes a serem feitas? Sim, vão existir. Coisas muito importantes a serem feitas, que precisam ser feitas. Mas nesse momento você vai precisar buscar uma forma de terceirizar isso. Michel, sou eu que lavo a louça, Michel, sou eu que limpo a casa, sou eu que cuido disso aqui, que faço a manutenção, sou eu que preciso fazer isso aqui. Você vai buscar uma forma de terceirizar. Vai negociar com a sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Esses 30 dias você vai negociar para que você não seja o responsável por essa tarefa durante 30 dias. Durante só 30 dias. Depois você vai volta tudo, as tarefas ao normal, mas você conquistou o resultado muito grande. Tá? O sexto ponto é a equipe atual. O que acontece? Talvez você já tenha observado que muitas vezes quando você está tranquilo,
tá tudo em silêncio na sua casa, e aí você atende o telefone, que aí começa a gritar, o cachorro começa a latir, alguém começa a chamar você. Parece que tudo acontece quando você atende o telefone. Parece que existe uma disputa pela sua atenção naquele momento. O mesmo vai acontecer na hora que você começar a fazer o projeto. A sua equipe atual vai começar a chamar por você naquele momento. Então, converse com eles e diga: durante esses 30 dias eu vou estar focado em alcançar o meu alvo, alcançar o meu objetivo. Eu preciso que você dê conta do recado nesse período, ok? O 7º ponto é uma lista nova. Gere para você uma lista totalmente nova de pessoas, certo? Uma lista de nomes totalmente nova. Você vai precisar gerar novos contatos nessa nova lista, ok? E o 8 é afie as habilidades. Quanto tempo eu preciso para afiar as habilidades? Em especial a habilidade de convidar, certo? Em especial a habilidade de convidar. Você não precisa de uma semana, não precisa de um mês ou de um ano para se preparar. Você precisa de pelo menos um dia. Um dia é mais do que o suficiente para você pegar o livro, fazer uma leitura, entender como é que faz o convite, fazer alguns ensaios, fazer scripts de ensaio, de convite, para você ensaiar, você lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, lê na frente do espelho, grava com o celular, assiste. É fundamental para você poder começar, para você dar o start no negócio, ok? E aí a gente vai para a matemática dos resultados. Vamos lá. Porque eu preciso construir uma estrutura sólida que me dê uma matemática que eu possa alcançar ela através dos números, que eu possa mensurar se o meu esforço está sendo feito da forma correta para alcançar os resultados que eu quero. A gente tem um alvo aqui de 20 pessoas. Esse aqui é o meu resultado final, mas de onde que vieram essas 20 pessoas? A gente sabe que em uma média de aproveitamento por apresentação, cada apresentação que eu faço, eu tenho aí 2 pessoas para cada 10 apresentadas. Ou seja, isso aqui eu tenho um número que é 20% de aproveitamento. Então, para que eu tenha 20%, ou seja, eu tenho essas 20 pessoas das apresentações aqui, eu preciso gerar aqui 100 apresentações, tá? Para que eu tenha 100 apresentações, eu preciso gerar pelo menos 125 agendas, 125 momentos agendados para que eu faça a apresentação. Por que isso? Porque tem pessoas que vão acabar não indo. Então eu preciso gerar dessa forma. Para eu ter 125 agendas, eu preciso gerar uma quantidade de ligações. Eu preciso entrar em contato com mais ou menos 300 pessoas, certo? Essas 300 pessoas, elas vão vir de uma lista de contatos. Eu estou considerando contatos feitos positivos aqui, 300 ligações que eu fiz, que eu consegui falar com a pessoa. Mas aqui, para que isso aconteça, eu preciso ter uma lista de contatos de aproximadamente 500 pessoas. Só que isso aqui é o meu resultado normal, certo? Esse é o meu resultado normal, feito num tempo normal. Quando você entra na gincana, na maratona, para fazer a coisa acontecer, os resultados se alteram. Primeiro porque a sua energia é muito maior. A sua energia para fazer a coisa acontecer é muito mais forte. Você consegue fazer num ritmo muito mais intenso. A sua intensidade naquele momento vai fazer com que esses 20% eles subam aí para 30%, 40%. Você tem já um ganho aqui. Se você tem um ganho de 30% a 40%, quer dizer que você vai precisar fazer só de 60 a 70 apresentações. Preciso gerar aqui aproximadamente 90 agendas.
o que me dá mais ou menos 150 ligações e eu preciso ter mais ou menos uns 300 contatos. Olha o ganho que você tem por fazer o ritmo mais rápido. Então você vai gerar aí uma lista de contatos gigante, certo? Existe um material do Eric Worre que é um refrescador de memória para que você gere aqui. Refrescador, vou botar aqui. De memória. Que é simplesmente um arquivo para você ler e você ir relembrando das pessoas com a sua lista, de que tipo de pessoa faz isso, que tipo de pessoa faz aquilo, para você trazer para a sua lista aqui, ok? E aí você vai começar a sua campanha de 30 dias. Então, a gente vai dividir a campanha de 30 dias em 3 períodos de 10 dias. 10 dias, depois mais 10 dias, depois mais 10 dias, certo? Em 3 períodos a gente vai fazer isso aqui. Nos primeiros 10 dias eu tenho a função aqui de fazer simplesmente 3 coisas: ligar, convidar e apresentar. Esses aqui são os meus primeiros 10 dias. Eu ainda não vou buscar fechamento. Eu vou buscar, nesses primeiros 10 dias, ligar, convidar e apresentar. E eu diria que aqui você precisa conseguir trabalhar 100% do tempo. O que é 100%? Para quem hoje não tem um outro trabalho, você pode chegar aí tranquilo a 16 horas de trabalho. Se você já tem outro trabalho, você vai conseguir no máximo 8 horas, além do seu trabalho tradicional de trabalho, certo? Nesse período você não vai comer sozinho. Se você for comer fora, você vai comer com alguém. Se você estiver sozinho, você vai fazer um lanche rápido, vai voltar correndo, fazer ligação, vai estar direto com o telefone ligado na tomada, continuar e vai continuar num ritmo muito frenético, num ritmo muito rápido aqui, ok? Nos próximos 10 dias, o que você vai fazer? Você vai fazer acompanhamento. Você vai acompanhar as pessoas que você já gerou o contato na primeira semana. Vai fazer conferência. Ok? Vai gerar mais exposição. O que é gerar mais exposição? Levar a pessoa para a PN, levar a pessoa para a franquia, para conhecer o produto, vai levar o produto na casa dela, vai fazer conferência com o seu líder, com a pessoa que é o seu upline. Você vai fazer mais exposição para essa pessoa e vai responder aos questionamentos e objeções. Certo? Se você ainda não sabe responder questionamentos e objeções, vamos lá. GoPro. Pega lá o livro, lê o livro, você vai ficar afinado no que tem que ser feito aqui. Certo? Nos últimos 10 dias o foco é fechar. Você ainda vai fazer algum acompanhamento, ainda vai ajudar as pessoas a entenderem, mas o principal objetivo é buscar o fechamento com essas pessoas. Esse aqui é o foco dos últimos dias. Esse aqui é o foco do que tem que ser feito nesse último trabalho. Principalmente ajuda totalmente em fechar, tá? Na verdade eu não vou pedir por favor ou obrigar a pessoa a fechar. O que a gente vai fazer? A gente vai ajudar as pessoas a tomar uma decisão correta para ela, a melhor decisão para ela. Se a gente fez, nosso foco nesse momento é buscar o fechamento, é ajudar o prospecto a tomar a melhor decisão para ele, que ele possa entender que aquilo é importante, que ele veja como uma solução para o problema dele. Se a gente fez os passos anteriores da forma correta, esse passo do fechamento a gente vai ter mais facilidade. E aí a gente busca as técnicas de fechamento, como é que a gente faz para fechar exatamente no mesmo lugar, no livro GoPro. Porque lá estão praticamente todas as técnicas daquilo que a gente precisa aprender para fazer o negócio de forma profissional. E aí, eu vou virar aqui um pouquinho.
O que eu encorajo você a fazer é exatamente a você conseguir se imaginar nesse momento, você, depois desse período, depois dos 30 dias, com o resultado feito. Você consegue se imaginar daqui a 30 dias, ou no final do período que você escolher, você com o resultado alcançado, você com essas 20 pessoas, como é que você vai estar se sentindo com você? Como é que as pessoas ao teu redor vão estar olhando para você? Como é que as pessoas que você trouxe vão estar olhando para você? Como é que a sua família, como é que os seus filhos vão estar olhando para você? Porque você se desafiou, entrou no projeto para fazer acontecer e você realmente conseguiu com que acontecesse. Então, esse é o nosso recado. Tá? Isso é um grande benefício para você, fazer o projeto com velocidade, com força, para alcançar um grande resultado. Eu tenho definido as minhas datas aqui. Essa semana agora eu vou terminar ainda a minha preparação, vou terminar algumas coisas que eu preciso finalizar, vou eliminar o que eu tenho de agenda para fazer para frente e eu estou entrando de cabeça nesse projeto. E o meu convite é que você venha junto, que você faça também, para a gente possa crescer junto, fazer essa experiência junto. Para que daqui a 30, 40 dias, quando eu finalizar o projeto, você veja o meu resultado e você diga: Michel, eu poderia ter entrado, mas eu não entrei. Eu vi que você entrou, que se desafiou e que realmente aconteceu. Eu convido você para vir junto. Pega com força, pega com vontade, para que você tenha o seu resultado. Ok? Um grande abraço, até mais.